Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Bora filosofar? Tamo junto. Olha só, eu estou começando hoje uma sequência de aulas muito legais, onde a gente vai começar a entender qual que deve ser o papel do Estado na vida do indivíduo. Será que nós necessitamos de um Estado grande, articulando as relações individuais? Ou será que os indivíduos eles podem assumir o protagonismo e o seu papel no Estado? Será que é necessário um controle e uma máquina estatal como ferramentas de conduzir a vida dos indivíduos? Ou será que esses indivíduos já alcançaram uma racionalidade capaz de eles mesmos se organizarem? Vamos começar a construir e refletir a partir de importantes pensadores que, ao longo da história da filosofia, pensaram essa questão. E se você quiser fazer esse caminho junto comigo e pensar essas questões juntos, bora filosofar! Então vamos lá, gente. Essa aula eu vou organizar em algumas partes. No primeiro momento, eu quero entender a origem do Estado. O que veio antes, o Estado ou os indivíduos? Será que esse Estado surge a partir de uma necessidade dos indivíduos? Ou os indivíduos decidem se organizar a partir do Estado para que a sociedade surja? Depois, no segundo ponto da aula, eu quero entender com vocês se é necessário um Estado grande ou se é necessário um Estado pequeno, para que nós possamos alcançar um progresso e uma organização social. Para isso, a gente vai passar por uma série de pensadores. Vamos lá na Grécia, vamos passar pela modernidade e vamos entender o período contemporâneo. Tá bom? Nesse primeiro momento, eu vou trabalhar com vocês a origem do Estado. Em que momento o Estado surgiu? Tá? E aí eu quero fazer um debate entre Aristóteles, como uma visão clássica, e os contratualistas, como uma visão moderna. Tá bom? Vamos para a aula? Então, gente, o título dessa aula é O papel do Estado na vida social. E lembrando sempre esse Estado não como uma condição, mas uma nação. Estado, numa grafia, com E maiúsculo, porque é aquele que vai ser o estágio mais alto de uma organização social. A questão que a gente levanta nesse primeiro momento é: quem veio primeiro? O Estado, e a partir do Estado os indivíduos se organizaram, porque os indivíduos são incapazes de se organizar sem um poder acima, ou os indivíduos que nascem a partir de uma naturalidade, e a partir dessa naturalidade surge a política. Vamos refletir nesse sentido e encontrar alguns pontos de vista. Tá? No primeiro momento, eu quero entender com vocês justamente esse debate, o surgimento do Estado. De um lado, eu vou apresentar uma visão clássica, e essa visão clássica é a visão aristotélica, da ideia do zoon político, ou seja, o homem como um animal político, e um contraponto, eu vou apresentar uma visão moderna dos contratualistas, Thomas Hobbes, John Locke e Jean-Jacques Rousseau. E aí, a gente fazer esse contraponto dos dois. Eu gosto muito nas minhas aulas de não apresentar um ponto de vista. Embora eu tenha as minhas concepções e as minhas convicções do campo político, pouco importa essas concepções agora. É necessário que nós criamos, e você que está acompanhando a aula, crie a sua concepção de organização do Estado. Então, eu quero fazer esse contraponto desses dois lados da moeda, tá? Partindo da ideia de Aristóteles. Aristóteles, como uma visão clássica, lembra que Aristóteles está na decadência de Atenas, a democracia ateniense, que foi proposta por Péricles, já está apresentando sinais de decadência, logo o Império Helenístico vai chegar em Atenas, e aí vai substituir aquela democracia por um império, tá? E Aristóteles está assistindo isso. E ele parte da ideia de que o homem é um ser social. Como assim o homem é um ser social? Para o Aristóteles, toda a organização de uma sociedade parte do ser humano, parte do indivíduo. De uma forma natural, a partir de nossa natureza, nós vamos estabelecendo vínculos entre nós. Portanto, para Aristóteles, o Estado é posterior ao indivíduo. Porque o que vai acontecer? Os indivíduos, a partir de uma natureza, já nasceram para viver em sociedade, e a partir desse natural do indivíduo, as organizações sociais elas vão surgir. Então, quando Aristóteles entende essa tese, ele fala o seguinte: olha, Estado e sociedade partem de uma mesma coisa. Que coisa é essa? A natureza do indivíduo. Segundo Aristóteles, numa perspectiva aristotélica de formação do Estado, as coisas elas vão surgir de forma natural. Não é necessário um poder autoritário, um poder acima,
constituir a organização social. Porque essa organização social, ela é natural do homem. Só que nesse sentido, vai aparecer um problema interessante para a gente refletir. À medida que a sociedade foi se organizando, posterior ao pensamento aristotélico, essa ideia de uma sociedade organizada de forma natural ela vai desaparecendo. Essa concepção realista de Aristóteles sobre política, onde os indivíduos vão, de forma racional, compreender sua melhor forma de organização, foi se perdendo ao longo dos séculos. E aí vai surgir a necessidade de uma nova organização a partir do pensamento contratualista, que a gente vai ver daqui a pouco. Qual que é o pensamento do Aristóteles? Cabe aos indivíduos que compõem aquela sociedade pensar na sua melhor maneira racional de se organizar, entendendo que o Estado é posterior ao indivíduo. Nós somos animais políticos, nós nascemos para viver em sociedade. O que foi acontecendo ao longo dos séculos? Quando a gente atinge, por exemplo, a cristandade, e aí a gente vai ter um poder da igreja e do Estado se juntando para conduzir a vida dos indivíduos. A gente vai ter a Idade Moderna com os contratualistas que vão partir do mesmo princípio. A gente foi se distanciando dessa nossa natureza social. E aí foi surgindo novas concepções de pensamento ou de forma de conduzir. E aí nós podemos destacar a sociedade pós-revolução industrial. Essa sociedade capitalista que, a partir da Revolução Industrial, construiu uma ideia de uma sociedade onde se perdeu os vínculos, onde o desenvolvimento tecnológico passou a tomar conta da mentalidade das pessoas e, principalmente, a necessidade da produção fez com que os indivíduos perdessem essa capacidade de viver em sociedade. Qual que é a análise aristotélica que a gente faz nesse primeiro ponto? A nossa origem, a nossa natureza, o ponto de partida de nossa existência é viver em sociedade, é sermos seres sociais. Acontece que, ao longo da história, nós fomos perdendo isso. E aí o Estado, ele foi ocupando esse espaço que nós fomos deixando de lado. Isso era nosso, era da nossa natureza. E foi se desprendendo de nossa natureza para que o Estado surgisse. Ainda na visão do Aristóteles, é interessante a gente entender qual que é a relação pública e privada na vida do indivíduo. O Aristóteles ele tem uma concepção interessante sobre o que é público e o que é privado. E é legal você entender que, partindo da ideia aristotélica, nós fomos invertendo esses papéis nos dias de hoje. Porque, por exemplo, para Aristóteles, o que é o privado? O privado é o econômico. A dimensão familiar dos indivíduos é a sua capacidade econômica. Então, para Aristóteles, o Estado ele não tem um papel econômico na vida dos indivíduos. Não. Para Aristóteles, a economia ela deve partir da própria família. Então, não cabe ao Estado determinar as relações econômicas dos indivíduos, porque isso está numa dimensão privada. Cabe ao Estado a condução da vida pública. Cabe ao Estado a obrigação do campo político na vida dos indivíduos. Por exemplo, conduzir os indivíduos à justiça. Então, entendam. Qual é o papel do Estado na visão aristotélica? Esse Estado que nasceu depois dos indivíduos. O Estado ele é posterior aos indivíduos. O papel do Estado não é outro senão fazer com que esses indivíduos possam construir uma dimensão econômica privada e à medida que no campo privado eu me realizei no campo econômico, eu posso ingressar na vida pública, na justiça, na política. A política, para Aristóteles, não é o ambiente da economia, de uma realização econômica. Eu me realizo economicamente no campo privado, no meu trabalho. E vejam como que essas relações se inverteram nos dias de hoje. As pessoas hoje buscam uma realização econômica na política. Esse ano, por exemplo, 2020, que é o ano de eleição, quantos candidatos a vereadores vão querer ingressar na vida pública para ter uma estabilidade econômica, para ter um bom salário, porque o vereador ganha bem?
E a questão da justiça fica em segundo, terceiro, quarto plano. Então, à medida que nós invertemos aquele papel que no primeiro quadro eu trabalhei com vocês, à medida que nós fomos nos distanciando da ideia de sermos seres sociais, nós também vamos inverter esse papel. Porque a partir da sociedade moderna, a política ganhou uma dimensão econômica e a justiça ganhou uma dimensão privada. Cabe à família, por exemplo, a segurança dos indivíduos. E nós passamos a cada vez mais estar dependentes do Estado. Cada vez mais o Estado passou a ser aquele que vai gerar, que vai prover as nossas necessidades. Nós passamos a colocar no Estado o papel que, segundo Aristóteles, era nosso, de gerar as nossas próprias riquezas. O Aristóteles ele entende o seguinte: beleza, na família eu alcancei a dimensão econômica. Eu alcancei aquilo que atende às minhas necessidades básicas. Agora eu posso ingressar na vida pública. Percebam, o número de políticos que entraram na política pobres, do ponto de vista financeiro, e que 2 mandatos depois já tem lá terrenos pela cidade inteira. Por quê? Porque entenderam que a política deveria ser sua realização econômica. Ou seja, inverteu o papel que Aristóteles havia dito. Então vamos entender aqui, para eu e para os contratualistas. Para Aristóteles, o Estado é posterior à sociedade. Nós nascemos para viver em sociedade. A sociedade ela é natural, é uma organização natural, que nós precisamos fazer o que com ela? Nós precisamos, de alguma maneira, voltando. Corta. Vamos lá. Então, para Aristóteles, nós nascemos para viver em sociedade, somos animais sociais, somos animais políticos, e essa nossa vida em sociedade vai fazer o Estado nascer. E o Estado ele deve ser garantidor de justiça e não de economia, porque a dimensão econômica cabe à família. Então, pessoal, continuando, já entendido a concepção aristotélica de Estado, vamos entender agora a concepção contratualista. Durante a Idade Moderna, vão surgir 3 importantes pensadores que vão entender que a sociedade ela nasce de um contrato social. Então, enquanto Aristóteles, como eu disse para vocês, entende o Estado de uma forma natural, os contratualistas vão entender o Estado de uma forma artificial, ou seja, partindo de um poder, partindo de alguém que seja soberano a esse Estado, a essa compreensão. Tá? É importante que aqui eu vou dar uma passada em cada um dos 3. Se quiser dar uma aprofundada na concepção de cada um deles, no Bora Filosofar, no canal, eu tenho uma aula inteira de Locke, uma aula inteira de Hobbes e uma aula inteira de Rousseau. Aqui é só um passeio para a gente entender a gênese do Estado para eles. Mas antes disso, vamos entender o que é um contrato social. Contrato social é um acordo. É um acordo estabelecido entre indivíduos, ou seja, os habitantes daquela nação, e o Estado, ou seja, aquele que detém o poder. Cada um vai cumprir o seu papel dentro desse contrato. Aos indivíduos cabe viver de forma ordenada. E ao Estado cabe conduzir os indivíduos ao progresso. Se cada uma das partes cumprir o seu papel, se cada uma das partes fizer bem feita essa função, parabéns, atingimos o progresso. E é importante a gente entender que esse contrato, que parte de uma ideia de manter a ordem e o progresso, tem 3 visões. A gente tem a visão do Thomas Hobbes, que é uma visão absolutista, entendendo que o Estado tem que ter o controle total sobre os indivíduos. Os indivíduos sem o Estado vivem em uma condição de guerra. A gente vai ter a visão do John Locke, que entende que não, que é necessário que os indivíduos tenham uma certa autonomia, uma liberdade, e o Estado ele aparece de vez em quando, à medida que a necessidade do Estado vem, e do Rousseau, que entende que o poder deve partir dos próprios indivíduos. E o rei deve ter um poder representativo. Tá? Eu vou construir a ideia de cada um deles com vocês para ficar mais fácil. Tá? Mas é importante você ter entendido esse ponto. Para eles, esse Estado, essa sociedade, ela não é natural. Ela parte de um contrato, parte de um pacto, parte de um acordo. Beleza? Vamos entender primeiro a ideia do Thomas Hobbes. E como ele, Thomas Hobbes,
compreende esse estado que vai surgir? Primeira coisa importante que ele vai entender é qual é a condição do homem. De que maneira o homem vive sem o Estado? Entendam que o que o Thomas Hobbes vai fazer com a gente é deixar claro qual é a importância do Estado. E qual é o ponto de partida dele? Entender que, sem Estado, a gente vive em estado de guerra. A nossa condição natural é uma condição de guerra. O homem, sem um poder absoluto sobre ele, vive aquilo que Hobbes chama de ceticismo relativista. Professor, não entendi o que é ceticismo relativista. Vamos embora, vou te explicar. O que é um ceticismo? A ideia de que não existe uma verdade de forma absoluta. Isso é um ceticismo. E por que relativista? Porque cada um constrói sua própria verdade. Em estado natural, ou seja, sem a existência de um estado de ordem, sem a existência de um poder, cada um vai fazer o que quiser da própria vida. Sem a existência de um poder, não existe entre os indivíduos um critério de moralidade. Uma vez que não existe um critério de moralidade entre nós, a gente vai ver estado de guerra. Aquilo que o Hobbes chama de jus naturalista. O que seria essa jus naturalista? Essa capacidade nossa de construir nossa própria justiça a partir de nossa natureza. O Hobbes aqui ele está entendendo que não existe uma condição do homem construir a sociedade de uma forma natural. Para Hobbes, o Estado, a sociedade civil, ela é artificialmente criada. Olha que interessante. E veja como ele está num contraponto do Aristóteles. Porque enquanto Aristóteles entendeu que é natural a nós, porque nós somos animais políticos, o Hobbes está dizendo não. A sociedade ela surge a partir de uma necessidade. Que necessidade é essa? Tirar o homem do estado de guerra. Se não houver alguém acima dos indivíduos, determinando aquilo que eles possam ou não possam fazer, vai ser uma guerra de todos contra todos. Galera, é nessa hora que nasce a frase mais famosa do Hobbes. O homem é lobo do homem. Olha que interessante. O homem é lobo do homem. E em que sentido o Hobbes está dizendo isso? Ele está falando, olha, sem o poder de alguém acima, a gente vai entrar em estado de guerra. A gente vai viver em constante conflito. Porque o que determina o que é bom para mim é o meu próprio critério de moralidade. Não existe um poder acima. Agora, pensem numa sociedade. Quer ver? Mais fácil. Pensem numa sala de aula, que tem lá seus 30 alunos. Se cada um fizer o que quiser na sala, nós vamos entrar em guerra? Porque um pensa que é melhor para si uma coisa, o outro pensa que é melhor para si outra coisa, o outro pensa que é melhor para si outra coisa. Meu, nós vamos brigar. E essa condição de guerra ela acaba numa sala de aula quando entra a autoridade, o professor, o coordenador, o diretor, e tira os indivíduos desse estado de guerra. O rei tem essa função. Entendam comigo que se não houver um poder do Estado que seja soberano sobre os indivíduos, não há ordem e não há progresso. Então, para Hobbes, nós não nos organizamos de forma natural. Nós nos organizamos por meio de um contrato social, de um pacto. E como se dá esse contrato? Eu, indivíduo, abro mão de minha liberdade, eu entendi que eu não consigo, de forma livre, viver em sociedade, e eu vou entregar para o rei o controle de minha vida. Eu digo para o rei, olha, rei, me conduz, senão eu vou brigar. Eu já entendi que essa sociedade ela deve ser organizada a partir desse pacto. Então eu vou abrir mão de minha liberdade. Eu entendi que o Aristóteles estava errado. Eu entendi que eu vou sempre fazer do outro a minha vítima. Eu entendi que eu vou sempre querer dominar o outro. Então, eu entrego ao rei a capacidade de me conduzir. Ok? Então, o contrato social do Hobbes, ele legitima o absolutismo. Porque esse rei absoluto é o único que tem condições de tirar o homem desse estado de natureza e levar o homem a esse estado natural. Depois, um outro cara que vai aparecer para nós é o John Locke. E o Locke, ele tem uma visão um pouco diferente do Hobbes. Para ele, gente, o Estado, ele nasce
do nosso estado de natureza. A origem do poder político é o próprio estado de natureza do homem. Porque para ele, quando a gente nasceu, a gente ganhou junto com o nosso nascimento um direito natural. O direito natural é parte de nossa vida. Nós nascemos com esse direito natural. Se nós vivenciarmos esse direito natural, nós vamos estar numa perfeita liberdade. Entendam? O direito de ir e vir, por exemplo. O direito de ir e vir é um direito natural meu. Então eu posso ir aonde eu quiser. E isso garante a minha liberdade de forma perfeita, de forma íntegra, de forma integral. Só que aí o Locke ele vai levantar a seguinte questão. Ora, por que então a gente vive em guerra? Por que então os conflitos? Porque nós não sabemos usar o nosso direito natural. Para o John Locke, ele também está na origem do iluminismo, então você tem que entender a partir da razão. A razão não nos levou a fazer aquilo que nós devemos fazer. Porque, embora nós sejamos dominados por uma razão, muitas vezes as paixões nos conduzem a um estado de guerra. Como assim, Gigi? Vamos lá que eu vou te explicar. Então eu tenho direito de ir e vir. Tenho direito de ir e vir. Só que se eu estou numa sala de aula e começo a transitar pela sala, eu vou atrapalhar os outros 30 daquela sala. E aí eu sou repreendido por um professor e ele vai falar, eu respondo a ele, mas e o meu direito de ir e vir? Esse direito ele tem que ser limitado porque você está sendo dominado por uma paixão. E, gente, não entendam paixão de forma romântica, não estou apaixonado, não. Paixão é tudo aquilo que é externo a mim. Paixão é tudo aquilo que me afeta. O John Locke está dizendo o seguinte, o Estado ele tem que aparecer nesse momento. Entendam comigo que o Estado ele não tem que ser controlador. Ele não tem que ser absoluto. Mas nos momentos em que os indivíduos agirem por essas paixões e deixarem de lado a razão, o Estado aparece. Não para determinar as relações, mas para mediar conflitos. O John Locke está dizendo o seguinte, olha, o Estado tem que deixar as pessoas viverem. Os indivíduos eles têm que garantir sua felicidade. Os indivíduos eles têm que alcançar a felicidade, eles têm que alcançar a liberdade. E o Estado é uma espécie de juiz. O Estado é uma espécie de juiz para quê? Para dizer aos indivíduos, olha, a partir daqui você já não pode mais. Se você transpor essa linha, se transpassar essa linha, você vai estar ferindo a liberdade do outro. Então parou por aqui. Por isso que nós dizemos que para John Locke, o Estado ele é um mediador. Vivam. John Locke está dizendo, olha, sejam felizes. Sejam felizes. Mas naquele momento em que nós percebemos que vocês estão ferindo a liberdade do outro, ou seja, estão excedendo esse direito natural de vocês, aí nós vamos aparecer. A gente vai pôr limites a essas relações. A gente vai estabelecer o que nesse momento? Até onde pode e até onde não pode ir. Por isso que nós entendemos que em John Locke, o Estado ele tem um papel mais liberal, no sentido de garantir essas liberdades individuais. E aí vai aparecer o Rousseau. E o... E aí vai aparecer o Rousseau como o último dos contratualistas. E ele, Rousseau, vai entender o seguinte, olha, de onde vem a organização da sociedade? Não vem do rei, como Hobbes disse. Não vem de um parlamento, como Locke disse. Vem do povo. As leis que conduzem o Estado devem emanar do povo. Entendam que Rousseau está no auge do iluminismo francês. E ele vai servir de base para a Revolução Francesa. E veja que interessante a frase que aparece no livro dele, Contrato Social. Os homens nascem livres, porém acorrentados por todos os lados.
Nós estamos presos, segundo Rousseau, a uma ordem social que parte de um direito divino, por exemplo, como Hobbes definiu. Para ele, para o Rousseau, a organização social ela não deve partir de um direito divino do rei, por exemplo. E nem de uma naturalidade, como Aristóteles diz, mas é uma necessidade humana. É uma necessidade de que parte dos indivíduos. O Rousseau aqui ele está entendendo que o Estado ele deve garantir aquilo que os indivíduos querem. Não aquilo que o rei quer, Hobbes, tampouco aquilo que o parlamento quer, Locke, mas aquilo que o povo quer. Então, um ponto importante que o Rousseau desenvolve é que deve desconstruir ideias como direito de família, ou elementos do direito, como a família, como o direito divino do rei, ou a própria força absolutista. Não. Para o Rousseau, a sociedade que é organizada por uma lei universal, seja ela partindo de um Deus, seja indo para... ela não vai atingir o progresso. O Estado ele deve ser aquela força que garanta uma vontade geral. Como assim vontade geral? Vou te explicar. Então, o que o Estado deve fazer? Ele deve ouvir o povo, entender qual é o desejo do povo e simplesmente executar a vontade do povo. Entendendo que nunca essa vontade ela vai ser unânime, mas ela vai garantir os interesses da maior parte da população. Não tem que ter rei para Rousseau? Claro que tem. Mas, segundo Rousseau, o rei ele tem um poder executivo, no sentido de executar a minha vontade. Então, tudo deve partir de uma soberania do povo. O Estado nasce a partir da vontade do povo, segundo Rousseau. E à medida que o povo se torna soberano, nasce um novo homem. E que novo homem é esse? Essa sociedade organizada. Um novo homem que vai viver nessa sociedade organizada. Então, segundo Jean-Jacques Rousseau, há um soberano na sociedade, só que esse soberano é o próprio povo, que vive e entende o que é o melhor para ele, não partindo de um direito divino, não partindo de elementos anteriores à sociedade, mas do próprio ser humano. Então, os indivíduos vão entender o que é melhor para nós agora, nesse momento. O melhor para nós nesse momento é isso. Ah, mas isso fere a religião. O que importa é a vontade geral. A religião não é soberana, soberano é o povo. Ah, o que é melhor para nós agora? É isso. Ah, mas isso vai contra uma moral de família. É o povo. É o povo. O povo soberano determina a condição da sociedade. Então, nessa primeira parte da aula, a ideia foi justamente construir essa ideia de que o Estado ele nasce a partir dos indivíduos, tá? Ou, segundo Aristóteles, de uma forma natural, ou, segundo os contratualistas, de uma forma de um pacto artificialmente criado. Tá bom? Na próxima parte da aula, a gente vai ver a atuação do Estado na vida desses indivíduos. Você quer fazer esse caminho na próxima parte da aula? Bora filosofar!